Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Glorificado e louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Nós bendizemos a Ti, Senhor, nesta noite. Nós queremos Te pedir, Senhor, que envie o Teu Santo Espírito nesse lugar que é virtual. Mas nós queremos sentir em real sensibilidade a Tua presença neste lugar. Nós queremos também entregar em Tuas mãos a nossa irmã Gleicinha. Nós queremos que o Senhor use ela como instrumento, use o grande testemunho que ela vai nos dar hoje de sua vida, né? Testemunho de fé, testemunho do que ela vivenciou junto contigo, Pai. E assim reavivar a chama das nossas fé, né? Nesta noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Passo a vez para você, Gleicinha. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria agradecer, né, pelo convite, Glorinha, e pela confiança de ter me convidado, né? E para dizer que eu estou muito feliz. E vou começar com o meu testemunho. Até quando eu cheguei na igreja, eu vou resumir um pouco do que eu já passei para eu poder chegar na igreja. Eu, por volta dos meus, assim, que eu me lembre, meus 7 anos, 8 anos de idade, eu sempre vivi uma vida tranquila com a minha mãe, com meu pai. Os dois trabalhavam. E sempre deu tudo bom e do melhor pra gente. Assim, sempre tentou fazer o melhor para mim e para minha irmã, né? E com o passar do tempo, a gente foi crescendo. Minha mãe separou do meu pai e se envolveu com a outra pessoa depois. E eu pensei que ia melhorar, porque com meu pai e com minha mãe a gente tinha coisas boas, assim, no sentido de não faltar alimento, roupa, essas coisas. Porque eles bebiam, então, assim, eu tenho alguns traumas sobre. Nossa irmã caiu, mas já já ela volta. Esperar mais um pouquinho. Gente, eu peço desculpa que a internet caiu aqui. Imagina, pode continuar. E assim, eles brigavam muito. Então, quando a minha mãe separou do meu pai, eu pensei assim, nossa, vai melhorar. E foi piorar, porque até então ela brigava, mas meu pai não agredia ela. Meu Deus. Glorificado seja. Pode subir, Gleicinha. Estamos à sua espera. Sangue e fogo, Jesus. Essa internet nunca deu problema e hoje está caindo, Segura misericórdia. ela. Tá queimado, Jesus. Segura ela. Pois é. Aí, igual vou dar continuidade. Falo para ela ir para perto do Wi-Fi. Entendeu? Não, mas melhor. aqui tá cheinho aqui onde eu tô. Eu tô praticamente do lado, mas não vou mudar aqui de Pode ser lugar. o cachê também do Starmic, né? Deixa eu ver. E assim, quando ela se separou, eu pensei que fosse melhorar, mas não, né? Aí, para quem nunca foi agredida, passou a ser agredida, né? Pelo meu padrasto, o pai do meu irmão, que eu tenho um irmão, minha mãe teve
um filho com ele. E assim, foi muito sofrimento com ele, porque não é fácil você ver sua mãe ser agredida, sabe? E você ser pequeno e não poder fazer nada. Então, assim, para mim foi muito difícil. Eu, depois, com os meus 15 anos, eu casei para sair de casa porque eu não aguentava tanta briga, tanta humilhação que a minha mãe passava, porque era só ela que trabalhava em casa. Mas mesmo assim, o pai do meu irmão achava que não era o suficiente, sabe? E brigava e batia muito nela. Então, assim, eu, para me livrar disso, eu me casei muito nova. E a gente, como se diz, eu vou me livrar do problema, só que infelizmente não é assim. Muitas vezes você sai de um e arruma outro. Mas Deus foi me capacitando a cada dia, porque Deus colocou pessoas boas na minha vida e que me ajudou bastante. A minha ex-sogra, que hoje ela dorme no Senhor, me ajudou bastante a me erguer, a tentar sair de tudo que eu passei, desses traumas. Aí do meu casamento, meu primeiro casamento, eu tive a minha filha, que foi tudo para mim, que é tudo para mim, que sempre lutei, sempre fiz tudo para dar tudo bom e do melhor para ela. Só que muitas vezes a gente erra, né? Igual minha mãe, uma vez eu escutei ela falar para mim assim: como eu queria ter crescido com vocês dentro da igreja, ter ensinado vocês a seguir o caminho do Senhor. Porque até eu chegar na presença de Deus hoje, eu passei por muitas coisas. Eu bebia, eu fumava, eu experimentei vários tipos de drogas também, mas assim, quando eu olhava para trás, que eu vi o sofrimento da minha mãe, eu falava: não, eu não quero essa vida para mim, de mexer com coisa errada. Oportunidade eu tive muito de ir para o mundo do tráfico, porque o setor onde eu morava na época, quando eu era mais jovem, ele era considerado, na época, um dos setores mais perigosos do Brasil, aqui onde eu morava, em Goiânia. E então eu tive muito contato com pessoas que roubavam, com pessoas que mexiam com droga. E para a honra e para a glória do Senhor, Deus não permitiu eu ir para esse caminho, porque Ele sabia que ele tinha um propósito na minha vida, né? E eu sempre, quando eu visitava alguma igreja, sempre pastores falavam: você tem um grande chamado. E eu nunca acreditei. Só ouvia, como se diz, a gente ouve por ouvir quando você está na igreja e está no mundo, né? E aí, como se diz, se você não vai pelo amor, você vai pela dor, né? Então eu peguei e separei do pai da minha menina, fui trabalhar, cuidar dela, minha sogra, mas a minha mãe sempre me ajudou. Aí depois de um tempo, a minha mãe separou, aí foi que ela deu uma melhorada na vida dela, assim, para viver com meu irmão. Já tinha o meu irmão, mas a vida da gente não é fácil. E aí eu sempre trabalhei, mas sempre no mundo da bebedeira, da farra, de sair. E nenhum dessas saídas minhas eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele me ensinou muito. Eu falo que ele veio para me ensinar tanto as coisas boas desse mundo quanto as coisas ruins, porque o pai da minha filha sempre me respeitou. E aí, quando eu larguei dele, que eu comecei a me envolver com esse rapaz, aí ele me ensinou. Aí foi com ele que eu aprendi, assim, a beber,
a fumar. E aprendi também que tem homem que infelizmente não vale o que ele veste, né? Que foi esse rapaz que passou na minha vida, que hoje, graças a Deus, ele já se transformou, ele é da igreja, mas antes disso ele me fez sofrer muito. Não me bateu, nunca encostou a mão em mim, mas me traía. E muitas vezes eu sabia. Então, assim, vivia em bar, vivia no meio de mulherzada. Até quando eu me libertei dele também. E aí, mas ainda assim mesmo no mundo, né? De bebedeira, de festa. E minha mãe muito preocupada comigo, porque eu trabalhando, depois eu comprei uma moto, e aí muitas vezes eu trabalhava à noite, saía do serviço, ia em casa, tomava banho e ia para festa, porque eu sempre gostei de dançar. Então muitas vezes eu ia para a festa dançar até o dia amanhecer. E minha vida foi assim, até que teve uma reviravolta. Porque quando eu era criança, eu fui muito amada, sabe? Eu tinha meu avô, eu tinha minha avó que me amou bastante, assim, me deu muito amor, me deu muito carinho. E a minha avó, eu perdi ela, e depois foi o processo que Deus usou para começar a trabalhar na minha vida, foi com o meu avô. Que aí o meu avô, ele separou, ele já não vivia com a minha avó, né? E aí ele tinha uma outra mulher, a mulher largou dele. E ele pegou e descobriu que estava com câncer. E nisso, nessa descoberta do câncer dele, ele foi morar um tempo com a tia minha, só que não deu muito certo. E aí justamente um dia que eu fui cuidar dele, ele deu um surto. E aí, nesse dia que ele deu esse surto, eu falei para minha mãe que eu ia pegar ele e levar ele para morar comigo, que eu ia cuidar dele. E na casa que a minha avó, antes da minha avó falecer, ela deixou uma casa. E nessa casa foi dividido, e aí tinha duas partes. Uma parte a minha tia morava e a outra era meu irmão. Só que o meu irmão já não estava mais nessa casa, e aí eu peguei e fui para lá cuidar dele. E aí começou o processo, ele doente, eu cuidando. Muitas vezes eram poucas pessoas da minha família que queriam ajudar. Eu tive muita ajuda do meu esposo atual, que me ajudou bastante nessa caminhada com meu avô. Porque meu avô, ele foi se debilitando, ele se entregou à doença e entrou em uma depressão, né? E com isso, eu passava dia e noite com ele. Aí, o final de semana, que a minha mãe muitas vezes pegava ele, cuidava, ficava, porque ela também trabalhava, não podia também estar sempre com ele. Então, eu praticamente parei a minha vida para cuidar dele. E se fosse preciso, faria de novo, porque para mim eu sei que Deus usou ele para moldar a mim. Que foi com isso que eu parei de sair, que aí eu já saía menos, eu já bebia menos e fumava também bem menos. Aí Deus recolheu ele. Aí fiquei muito abalada com a perda dele, mas aí eu superei, assim, a dor sempre fica, né, a saudade, mas eu tinha que continuar, seguir em frente. Aí fui para seguir em frente. Quando passa um tempo, acho que uns meses depois, um tio meu sofre acidente de moto, um carro pegou ele. Aí ele quebrou o fêmur em 3 lugares. E esse tio meu tinha tudo para não querer ajudar, para não querer cuidar dele, porque ele me machucou muito quando criança. Ele abusou de mim, mas nem por isso eu virei as costas para ele no momento que ele mais precisou, porque eu sabia que se não fosse eu, não ia ser ninguém da minha família, porque ele é uma pessoa muito ruim, sabe? Esse tio meu tem um coração muito ruim. Mas assim mesmo, eu passei por cima de tudo que ele me fez, eu cuidei dele, sabe?
E é muito triste, porque você dedicar a sua vida a uma pessoa, você dá amor, dá carinho, igual ele não podia levantar, ele não podia andar, eu dava banho, eu dava comida, sabe? Praticamente dava na boca dele, eu dava almoço, lanche, café da manhã. A recuperação dele, o médico deu para ele que ele ia demorar de 6 meses a 1 ano. E eu corri atrás, fazia remédio para ele caseiro. Eu dava para ele sumo de algodão com mastruz. Em menos de 2 meses ele estava com a perna cicatrizada, que um médico não entendia o porquê. E mais uma vez eu tinha parado a minha vida também para cuidar dele, sabe, gente? E aí eu precisava de um dinheiro e ele me emprestou esse dinheiro, porque o rapaz que bateu nele começou a ajudar ele financeiramente, porque o rapaz estava errado, né? E aí eu peguei um dinheiro com ele, emprestado. Aí quando ele viu que ele já estava bem, ele começou a sair falando de mim para a família, que eu deixava ele passar fome, que eu não fazia nada, que eu não ajudei, mas Deus sabe o que eu fiz. E eu fiquei muito chateada de saber, porque quando você se dedica a uma pessoa e você recebe só ingratidão, você fica triste, você fica magoado. E eu fiquei muito triste e magoada. E falei para ele que eu não ia pagar ele esse dinheiro que eu tinha pegado com ele. Porque se ele tivesse que pagar uma enfermeira para cuidar dele, ele ia gastar muito mais pelo tempo que ele ficou na minha casa. E aí, nisso, ele tentou até, por causa desse valor, desse dinheiro, ele tentou até me matar. E ele só não me matou mesmo porque Deus não deixou. Porque se não fosse Deus, eu acho que nem aqui eu tava. Aí foi quando eu já estava assim, bem arrasada com tudo. Eu estava começando a entrar em depressão. E eu e o meu esposo, nessa época, a gente só namorava. E eu falei para ele, liguei para ele e falei, olha, eu não aguento mais, eu estou passando por isso e isso. Ele meio que sabia já de tudo que acontecia, mas como ele morava num município, né, então ele não... E eu falei para ele, você decide, ou a gente vai casar, vai morar junto, ou você vai viver sua vida e eu vou viver a minha. Porque onde eu estava morando eu não queria mais ficar. Eu falei, aqui nessa casa eu nunca tive alegria, eu nunca tive felicidade, então eu prefiro sair daqui. Ou eu vou para ir ficar com você onde você está, ou eu não, ou eu vou separar de você, você vai embora, vai viver sua vida. E aí ele foi muito homem, ele falou assim, não, eu vou te trazer para cá, para onde eu tô. E eu vim morar com ele. E aqui Deus começou o processo na minha vida de curar e libertar. E aqui eu comecei a ir a uma igreja onde os pastores me abraçou. Eu muito machucada, muito triste, muito deprimida, porque tinha recente perdido meu avô. E você dedicar a uma pessoa, cuidar de uma pessoa, e você só receber ingratidão de volta. E a pessoa saber tanto que ele te fez mal, e mesmo assim ele não reconhecer, porque e até hoje ele não reconhece o que eu fiz, sabe? Mas eu não preciso do reconhecimento dele, porque hoje eu aprendi. O reconhecimento que eu preciso é de Deus. E assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito triste, magoada, e conheci 2 pastores, um casal de pastores, que é o meu pastor, são meus pastores hoje, a pastora Mônica e o pastor Vanildo, que me estendeu a mão e foi falando do amor de Deus para mim. E através de ouvir eles falar de Deus, hoje vai fazer esse ano, eu acho que 5 anos que eu estou na igreja, para a honra e glória do Senhor. E eu creio que Deus tem ainda muitas coisas para mim. Eu sei que eu tenho muitas coisas, muitas feridas ainda para ser
curada, mas muitas Deus já curou e Deus é tremendo, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu nunca imaginei ir para a igreja. Então eu falo assim, que Deus cria situações, e quando Deus criou essa situação com o meu tio, foi porque ele já sabia que aqui eu ia ser transformada, que aqui ele ia usar pessoas para me libertar do mundo que eu vivia. E cada dia é um recomeço na presença do Senhor. Sou muito grata, meu Deus, por ter me libertado do vício da bebida, do vício do álcool. Vou descer as águas em nome de Jesus ainda esse ano. Eu creio que eu vou descer as águas, batizar. E tive um filho, um menininho, a gente teve um menininho, eu e meu esposo. No começo eu fiquei muito assustada, porque a minha menina, ela tem 16 anos, na época ela tinha, quando eu engravidei. E de um lugar que você mora para ir para outro, a dificuldade vem. E veio dificuldade para mim. E aí, quando eu engravidei, eu não aceitava a minha gravidez, porque eu não queria. Porque eu me perguntava por quê, depois de muitos anos, e agora um filho. Mas Deus tem um propósito na vida dele, que eu sei, na vida do meu neném. E eu creio que através dele eu me fortifiquei mais na presença do Senhor. Hoje eu louvo a Deus pela vida da minha filha, pela vida do meu esposo, pela vida do meu filho que eu tive. E assim, agradeço muito a Deus por tudo que ele tem feito, e ainda eu creio que vai fazer, porque eu ainda necessito de ser transformada, de ser mudada. Mas eu falo uma coisa para quem está me ouvindo aqui: pode ter passado por mágoas, dificuldades, ingratidão, mas tem um Deus que ele te restaura, ele cura as suas feridas, ele cura as suas mágoas, as suas tristezas. E Deus tem me curado de muita coisa, assim, que eu pensava que não ia passar, que eu não ia conseguir passar. E Deus me mostrou: você é forte, você é guerreira. E eu estou aqui, né, buscando e glorificando a Deus. Todos os dias eu agradeço muito. E agradeço também a Cris, a Glória, os ADM aqui, por essa oportunidade de ter me dado de contar meu testemunho aqui. E espero que tenha edificado algumas vidas, porque Deus, ele é fiel. E quando você tem uma promessa, não adianta você querer correr, porque se você não vai pelo amor, você vai pela dor. E Deus me deu muitas oportunidades de eu ir pelo amor, mas eu não abracei. E aí eu tive que passar por esses desertos, né? Até eu chegar a Deus. E eu cheguei, e sou muito grata e muito feliz por isso. E eu agradeço a minha oportunidade aqui com vocês. Amém. Louvado seja Deus por tua vida, viu, Gleicinha? É uma Amém. menina Glória. muito especial. Você sabe que você é especial, você é muito importante. E Deus vem nos mostrar através desse testemunho, desse forte e lindo testemunho. Lindo por quê? Porque edificou a vida dela, né? Então, um passado que modificou o futuro. Que nós possamos nos apegar somente a Deus. Muitas vezes tem pessoas passando por situações muito difíceis em casamento, tem pessoas passando momentos difíceis na família, mas está tão apegada àquela rotina que às vezes não consegue dar um passo para iniciar a sua vida, reiniciar, né? Game over.
já deu o que tinha que dar até aqui, então bora reiniciar tudo novamente. Muitas vezes nós temos medo do que está por vir, do novo, né? Ficamos acomodados no nosso comodismo. Aguentamos desaforos, aguentamos abusos. Só que o abuso, ele não é somente físico, mas psicologicamente também. Psicologicamente, a gente adoece mais do que o físico. Porque se seu físico apanhar, o seu psicológico estiver bem, você ainda consegue se reerguer. Mas o psicológico que vem da alma, você não consegue se erguer se estiver magoado. Então, que nós possamos tomar posse da graça de Deus, das coisas que Deus tem para nos dar, para nos oferecer. E muitas vezes nós recusamos. A Gleicinha, ela deu o primeiro passo. Ela deu o primeiro passo. Muitas vezes nós temos medos de deixar muita coisa para trás, porque nós achamos que vamos perder, mas muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas e deixar ir. Deixa aí. O outro talvez não seja feliz ao seu lado, mas vai ser feliz ao lado de outra. Como ela falou, hoje o meu ex é uma pessoa dentro da igreja. Está dentro da igreja. Também não significa que a pessoa mudou. Tem muita gente dentro da igreja maltratando mulher, maltratando filhos, na surdina, em silêncio. Quando chega na igreja, que família perfeita. Que perfeição. Mas o seu íntimo dentro de si, dentro da sua casa, só Deus sabe. O inferno que é. E muitas vezes nós não queremos nos despojar daquilo, nos descasar daquilo, para não destruir a família, pensa nos filhos, pensa na família. Mas nós não somos obrigados a viver numa prisão de dor. Isso também é se libertar. É como você viver com um cacto e você ter que abraçar ele todo dia. Ele vai te espinhar, ele vai te causar dor. Uma hora você não vai querer mais isso. Que vai inflamar. Vai sangrar. É como a Gleicinha diz, deixa feridas abertas. Então a gente tem que trabalhar para cicatrizar isso e muitas vezes nos causa prejuízo. Mas com Deus nós não temos nada a perder. Às vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas para que nós possamos conhecer a felicidade, a real felicidade que é ao lado de Deus. E Deus vai nos conduzir ao caminho certo. É como se você chegasse até Deus, falasse assim, Senhor, pega na minha mão. Eu sou tão pequena. Olha para mim. Conduza os meus passos. Volte a ser como criança. Volte a ser criança. Senhor, eu já não consigo mais andar. Uma criança, quando não sabe andar, o pai pega ela pelo braço e ensina. E assim a Gleicinha fez. Senhor, eu vou deixar você ser me conduzido por ti. Ela foi seduzida por Deus. E assim ela deixou o primeiro amor entrar. Então guia-me, leva-me, conduza-me. E o pai conduziu ela a um lugar, a uma terra distante, a uma terra desconhecida, mas a terra onde ela conheceu o Senhor Jesus, onde ela teve a oportunidade de
recomeçar. Abriu mão de tudo, de muita coisa. Saiu do seu comodismo. Saiu da sua terra, da sua parentela. E foi. Mas era lá que Deus tinha algo guardado para ela. E louvado seja Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Glorificado seja, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida da Gleicinha, Senhor Jesus. Nesta noite, glorifico o teu nome, Senhor Jesus, pela vida dela, pelo bem-estar da nossa irmã, Senhor Jesus. Eu te entrego todo o seu cansaço, todas as suas mágoas, todas as suas feridas, Senhor. Te oferto neste altar, porque como ela disse, ainda tem algo para ser curado. Então cura, Senhor, liberta, restaura. Assim como os muitos que estamos aqui, Senhor Jesus. A mim mesmo, Senhor. Eu também peço que eu tenha essa graça de ser conduzida por Ti. Deixasse-me ser seduzida por Ti. Segura na minha mão, Pai, segura na mão dos meus irmãos que aqui estão. Nós estamos de braços erguidos, chorando por um colo de Pai. Nós queremos Teu colo, nós queremos ser conduzidos por Ti. Nós queremos ser direcionados, Senhor Jesus, por Ti. Porque o Senhor é lâmpada para os nossos pés. O Senhor é luz em nosso caminho. Nos conduza, Senhor Jesus. Nos conduza por Tua vereda, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Eu entrego a Ti, Senhor, a família de cada um que aqui estão, da minha capitã, da nossa capitã, Cristiane, né? Família da nossa irmã Dri, a família da Aninha, família da nossa irmã Sara, família da Del, família da Marcela. Missionário Lucas, da família do Hermeson, Cirlei G, Angelita. Tem um código de barra aqui, Senhor, que termina com 34. Também te entrego a família dela, da nossa irmã Nilce, Misael e Ben 10. Que o Senhor Jesus possa vir restaurar essas famílias, possa vir ser o refúgio de cada uma delas. Mas eu peço a cada um de vocês aí, glorifiquem a Deus. Adorem ao Senhor Jesus. Fale para Ele o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é precioso. O quanto Ele é necessário em nossas vidas, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos. Então glorifique a Deus. Fale para Ele o quanto Ele é lindo, é maravilhoso. Quão grande és Tu, Senhor. Quão grande é o meu Deus, aquele que tudo pode fazer ao nosso favor. E nós encerramos aqui essa noite do testemunho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glorificado seja Deus por tua vida, Gleicinha. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco, né, esses momentos de sua vida, que não é fácil dar o testemunho, é muito difícil,
porque é um passado qual muitas vezes nos constrange, né? Mas olha onde você chegou e você vai mais longe ainda. Deus vai te conduzir, está te conduzindo, Amém. Eu ok? agradeço a oportunidade, Glorinha. Não desista, continue acreditando que Deus tem o melhor para você e para cada um de nós. Amém? Amém. Louvado seja. Bom, gente, agora vou passar para vocês aqui só um minutinho. Mudar o fundo. Agora chegamos ao fim de mais uma noite de testemunho. Vou passar para vocês aqui, né? O que nós temos aqui durante a semana. Saber se a capitã está pronta para falar? Ou eu falo? Boa noite. Graça e paz a todos. Fala. Eu só gosto de lembrar o pessoal que a Grace Fica à vontade. lembrar o pessoal que está aqui, você vai poder ver a reprise do Termo da Grace, nosso canal oficial na YouTube. Amém? São Gospel Oficial. Amém? Estão todos me escutando? Né? E não creio está aqui que você pode escolher de 15 em 15 dias, tá bom? Aí você manda foto pro cartão. E daqui a 15 dias, o próximo testemunho venha ser o seu, né? As suas feridas hoje, né, se tornarão seu testemunho. Deus vai usar o seu milagre como testemunho. Igualmente Lázaro, que era amigo de Deus, depois da ressurreição, aqui você tem a oportunidade, está dando seu testemunho, e através do seu testemunho, almas vão ser ganhas por reino do Senhor Jesus. Amém? E terça-feira nós temos o devocional sala da nossa co-capitã, a Delma, está sentada agora, mais às 17h30. Amém? E quinta-feira, toda quinta-feira, nós temos o culto do Noite da Salvação. Devocional agora de 15 dias, né, Delma? Devoto no mural da família, que é de 15 dias da festa. Apenas o culto Noite da Salão. Isso. Amém. Vai ser benção. Foi bem hoje no texto. Devoção de Letícia. Vai ser outra vez. Amém. Todos. Então, nós temos o culto Noite da Salvação, quinta-feira, às 21h. Sexta-feira. De orar convidado para
do círculo de oração. No sexta-feira, das 10 da de oração, com direção gosta, amém? Pode estar seguir a nossa comunidade, é a nossa comunidade, amém? A sala de oração, expressão gospel. E agora nós temos as novas. Uma já subiu, né? A Aninha, o capitã Aninha. Seja bem-vinda, equipe. Amém. A nossa co-capitã Aninha. Seja bem-vinda, equipe. E em breve nós vamos subir também a sala da nossa irmã Graciele. É só bênção, só bênção. Parabéns, vocês duas, que Deus abençoe a cada um de vocês. É um prazer enorme estar recebendo vocês a fazer parte da nossa equipe forte da família Expressão Gospel. Amém? Muito obrigado pela presença de todos. Hoje no Pode Crer, na noite do testemunho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Forte abraço no coração. Nós vamos louvar, né? Glorinha. E lembrando também, gente, que daqui a 15 dias vai ter o testemunho da nossa irmã Marcela, que tá aqui sentadinha aqui, ó, do lado da Delma, do outro lado. Tá bom? O próximo testemunho. Agora eu conheci a Marcela. Vai ser da nossa irmã Amém. Marcela. Dá um oi aí, Marcela. Ela tá no hospital. Fala, oi aí, Marcela. Ela tá acompanhando uma pessoa muito hoje. Muito obrigada a todos. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Quem puder estar aqui, ficar para louvar. Opa, pode falar. Tássila, é isso? Você quer? Isso. Em receber você aqui com seu testemunho, tá bom? Pois é, na verdade, esse testemunho é da minha mãe, que Deus curou ela de um câncer. Amém. Ótimo. Mas é prova. Tá bom. Entrar em contato com você, tá bom? A gente vai marcar direitinho. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Agora eu vou virar a sala para vocês louvarem um pouquinho o nosso Deus, agradecer por este momento que nós estivemos aqui reunidos. Glorificado seja Deus.
Boa noite, graça e paz a todos. Vamos louvar e adorar o Senhor Jesus. Aí eu entro na fila de novo, Érica. Tava lindo demais. Que triste é despertar e ver no teu olhar, ver que é mentira o que dizia saber que é o final. Que triste é ver cair a amizade que eu construí, que me guardava, que me alegrava, eu não via, que mentia. Segura a ferida, quando perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida quando o coração já em pedaços encontra a desilusão e quebra o mundo inteiro no golpe baixo? Nunca imaginei chorar eu engano. Podia ter me deixado esperar. Amém. Obrigada. Não precisa se desculpar, viu? Tava lindo, né? Tava lindo. Vamos adorar. Uma nuvem de glória, uma coluna de fogo, posso ver. Então vou dar um minuto. A face de Deus, línguas como de fogo, é o som que vem do céu. Posso ouvir o derramar do Espírito de Deus. Aê, Glorinha! Quando o vento sopra hoje aqui, a glória vai descer e toma todo este lugar. É um grande avivamento que se move hoje aqui. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando ele fala, o céu e a terra têm que obedecer. Se prepare, meu irmão, este lugar vai tremer. Vem sobre mim, Espírito. Da minha vez. É minha vida, as melhores coisas no arco-íris. Eu vi sumir as cores no caminho feito de espinho por onde passei.